Saúde em tempo de pandemia. Este culto, ele foi um culto enviado para todas as igrejas pelo Departamental de Saúde da nossa associação, o Dr. Rodrigo, de Saúde da nossa associação, o Dr. Rodrigo Lacerda. Então esta foi não é uma programação, não é um culto que eu preparei, né? Mas sim um culto que foi enviado então por parte da associação para ser compartilhado com os irmãos. Sobre este tema, saúde em tempo de pandemia. Nós iremos iniciar com a leitura de um verso. Livro de Romanos, o capítulo 8, os versos 22 a 25. E eu quero contar com a cooperação dos irmãos na leitura dos versos. Eles não vão estar aqui na tela. Então, o livro de Romanos, o capítulo 8, versos 22 até o 25. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não somente ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nosso íntimo, aguardando a doação. Que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Muito bem. Então nós encontramos aí descrito, né, no livro de Romanos, a respeito, dizendo, né, o apóstolo Paulo dizendo que toda a criação geme, está juntamente com dores. Toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Então, o apóstolo Paulo, ele nos fala a respeito de o mundo estar com problemas, né? A natureza, quando ele fala em natureza, a atmosfera, os animais, todas as condições do planeta, tudo que foi criado por Deus diz que juntamente com dores de parto até agora. Então ele vem falando, o apóstolo Paulo vem falando aí sobre como uma distorção, um ato de violação contra Deus, destinado a ser finalmente aniquilado. Satanás é o promotor do pecado introduzido na família humana mediante astúcia e fraude. Então nós sabemos que esse mal, quem introduziu o mal na terra foi Satanás. Deixa eu só fazer uma adequação aqui ao meu slide. Foi. Bom, então nós vemos que a Bíblia, ela diz, nos versos que nós lemos no livro de Romanos, nós vemos que a Bíblia, ela diz que o pecado trouxe então é um ato da violação, é um ato da violação contra Deus, né? E o criador disso foi Satanás. Desde que o pecado entrou no mundo, desde que o primeiro casal desobedeceu ali a ordem expressa dada por Deus, né, de não estar comendo da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, nós vemos que o pecado trouxe um impacto devastador para a humanidade. Ele danificou o que Deus havia criado, original de Deus, e causou a separação entre Deus e o homem. Mas não só entre Deus e o homem, causou também a separação entre nós, né? Nós hoje tivemos uma rica lição, uma importante lição falando sobre o amor fraternal, e nós percebemos, né, como
fraternal. E nós percebemos, né, como a Raquel expressou, né, nós percebemos o quão distante nós estamos do ideal de Deus, né? Então tudo isso foi consequência do pecado que entrou neste mundo, que entrou para a raça humana, porque nós deixamos de uns com os outros, né? Então, a partir daí, o ser humano foi contaminado pela dor, pelo pesar, veio o sofrimento, as enfermidades, né? E chegando, né, a maior ocorrência do pecado foi justo que Deus disse a Adão e Eva que do dia que comessem do fruto, certamente morreriam, né? Então essa foi também a consequência final do pecado, a morte e a desintegração universal. Após então o pecado, muitas mudanças invadiram o mundo, e como consequência nós temos aí o declínio físico, espiritual e também a chegada das doenças, o aparecimento das doenças. Nós temos um texto que iremos colocar aqui na tela, o tratado do livro Tratado de Teologia, a página 5, que as Escrituras apresentam uma primeira condição na qual toda a criação se harmoniza com Deus. Dentro de um ambiente livre de desunião, conflito ou qualquer elemento estranho ao propósito divino, o Criador introduz os seres humanos, únicas criaturas capazes de manter íntima associação com Ele. Então, descrevendo aí o início, né? A criação de todas as coisas e do ser humano. O mundo de Deus era um planeta de grande complexidade, a qual os seres humanos e toda a natureza se uniam para cumprir os ideais divinos. É dessa perspectiva que se deve fazer qualquer estimativa racional dos ensinos bíblicos sobre saúde e cura. Então, o que está nos dizendo o texto? O mundo foi criado de uma forma perfeita, que o mundo foi criado de uma forma organizada e, como vimos aqui no slide anterior, que não só o ser humano, como toda a natureza se unia para cumprir os ideais divinos. Então, quando nós fazemos uma estimativa racional, ou quando nós pensamos qual é o propósito de Deus para a nossa vida, e qual é o propósito de Deus para a nossa saúde e cura das nossas doenças, é justamente sobre essa perspectiva. De que Deus criou um mundo perfeito, de que Deus criou um mundo para ser harmonioso, de que Deus criou um mundo para que nós vivêssemos em harmonia uns com os outros e também com Deus, sempre com o propósito de louvarmos. Como sabemos, num período de pandemia, né? Nós estamos aí, já vai para um ano que estamos enfrentando, então desde março de 2020, que nós estamos enfrentando esta situação da pandemia do coronavírus. Alguns irmãos acho que sabem, né? A Raquel parece que disse que não sabia, né? Ontem, na hora do almoço, por volta da 1h da tarde, então houve uma coletiva de imprensa em que o governador anunciou que as restrições irão aumentar a partir de segunda-feira, né? Então são novas restrições. Então ele colocou aí, existem vários municípios do estado de São Paulo que estão na zona vermelha e o restante todinho do estado está na zona laranja. Então a classificação, né, de pandemia, de pandemia das zonas aí de saúde, elas todas regrediram, né? Então existem aí novas restrições que vão ser colocadas a partir de segunda-feira, né? Por enquanto são restrições que vão ser colocadas a partir de segunda-feira, né? Por enquanto são restrições que não tão duras quanto no início, lá de março, né? Então são restrições apenas relacionadas principalmente ao comércio, que não vai poder funcionar nos finais de semana.
Então essa é a... não podem mais funcionar durante o final de semana. Bem, e nós estamos percebendo, né, que é possível que esse período de pandemia e todo o seu contexto ainda se estenda por mais um bom tempo, né? Então nós estamos percebendo aí que, infelizmente, uma situação mundial de muitas incertezas e muita desinformação, porque cada um fala uma coisa, né? Uns dizem que o negócio é terrível, outros dizem, não, isso não tem nenhum problema, isso é uma coisa simples, né? Então nós vivemos num período, temos aí as notícias, também não podemos ter certeza que as notícias veiculadas estão corretas, né? Neste mundo em que nós vivemos de muita mentira, de muita manipulação de informações, a gente, na verdade, nós estamos, na verdade, perdidos. Nós não sabemos aí qual é a... Uma coisa nós sabemos, que o cuidado com a nossa saúde deve ser permanente, com pandemia, sem pandemia, seja como for, nós devemos estar cuidando da nossa saúde, nos prevenirmos, não só desta pandemia, mas também como de outras doenças. Então este contexto, né, esse contexto de pandemia, pode ser que ele se estenda por muito tempo além do que nós imaginamos. Mas nós não podemos nos acostumar a uma rotina de condicionamento mental e físico que possa trazer prejuízo ao nosso bem-estar. Afinal de contas, como a própria Bíblia nos diz, nosso templo, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então nós precisamos desenvolver mecanismos que estejam protegendo a nossa saúde. Precisamos manter a nossa saúde, não só a saúde física, como também a saúde emocional, né? Não só a saúde física, como a saúde emocional, mental e principalmente a saúde espiritual. Então nós encontramos que já não nos custa seguir as recomendações dos órgãos de saúde, né? Procurarmos manter o distanciamento das pessoas, né? O distanciamento social, continuarmos utilizando aí o uso da máscara de prevenção, que nós devemos continuar seguindo. Devemos sim atender às recomendações, né, dos órgãos de saúde, da vigilância sanitária. Bem, nós não apenas devemos manter os cuidados externos, que todos esses são cuidados externos, né? Mas também é necessário que todos esses são cuidados externos, né? Mas também é necessário mantermos o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, de forma saudável. Então, para isso, nós sabemos qual é a receita, né? Nós temos o grande privilégio de conhecer a saúde. A gente muitas vezes não segue o que a gente conhece, mas nós temos o privilégio de conhecermos muito sobre saúde, né? Então, alimentação saudável, prática de esportes, de atividade física, né? E uma boa gestão emocional. Então são os 3 pontos que nós devemos estar dando atenção. Também precisamos cuidar com o que a mídia nos traz, né? Então, principalmente na questão emocional, nós devemos, lógico, não vamos ficar alienados, vamos nos manter informados, mas se isso está nos afetando demasiadamente, é bom desligar um pouco, né, das informações, é bom nos afastar um pouco desse excesso de informação e dramatização que muitas vezes a mídia realiza. Como diz aqui no texto, né, mandado pela associação. Nesse sentido, assista menos jornais e notícias que focam no problema e não em soluções. Então faça uma boa gestão emocional e mental. Então nós temos aqui, né, algumas os próprios órgãos de saúde, ou até mesmo as pessoas que se dedicam aí a essa questão da saúde, estratégias que potencializam o nosso estado de saúde de forma integral. Então vamos falar de algumas delas.
Uma recomendação, busque locais afastados do ambiente urbano para a prática de caminhada ou pedaladas. Então, nos afastarmos dos grandes centros, no lugar onde você tenha um ar um pouco melhor, né? Procurar fazer, então caminhadas ou pedaladas em ambientes externos. A natureza é sempre o melhor ambiente para os momentos de estresse e tensão social, né? Então, a natureza é sempre o nosso momento, ambiente que Deus criou para nós, né? Quando Deus criou este mundo, quando Deus criou todas as coisas, então Ele deu para o ser humano a natureza como lugar de habitação. Então, sempre a natureza é o lugar, é o momento é o melhor lugar para nós estarmos, é o melhor lugar para nós estarmos para diminuir o estresse e a tensão social. Então, locais como cachoeiras, trilhas, fazendas, né? Trilhas, como falamos, trilhas ecológicas, parques, esses são os lugares que ajudam para diminuir aí o nosso estresse, essa tensão social do momento em que nós estamos vivendo. Atividades físicas. Faça atividade física de forma regular, sempre ao ar livre e distante de ajuntamento social. Então, a atividade física, nossa saúde. Também pratique algum hobby, de preferência inclua maneiras de ser útil a alguém que precisa de auxílio. Olha que coisa, né? Faz bem fazer o bem, nós já sabemos. Interessante que foi na palestra enviada a respeito de ser útil a alguém que precisa de auxílio. Olha a obra da assistência social aí, né? Tá claro. Alguém que precisa de ajudar alguém que precisa de auxílio. Então entra aí a obra da assistência social da nossa igreja, né? Esse é algo que nos ajuda da nossa igreja, né? Esse é algo que nos ajuda também nestes momentos que nós estamos. Leia bons livros. Possíveis conteúdos são espiritual, gestão emocional, empreendedorismo, relacionamentos, livros técnicos. Então, durante a pandemia, muitas pessoas conseguiram, né, finalmente ter o tempo de ler, né? De ler um livro ou de fazer estudar um curso para uma profissão, né? Tiveram tempo agora de ler. Então, isso não só é propiciado pelo tempo, como também é importante para o momento que nós estamos vivendo. Distrai a mente, traz engrandecimento, né? Se for um livro espiritual, traz engrandecimento espiritual, traz um conhecimento neste momento. E, embora esteja recomendado que o distanciamento social deva ser seguido, nós não podemos nos isolar de todo mundo, né? Então, pelo menos na nossa família, é necessário que exista o bom, né? É o momento de nós termos um bom convívio em família. Devemos eleger pessoas com que você possa compartilhar de forma segura seus sentimentos, suas conquistas e realizações. Normalmente nós conseguimos isso dentro da família, né? É onde nós convivemos, onde nós estamos ali diariamente, né? É onde nós convivemos, onde nós estamos ali diariamente. Cuidado da alimentação, isso é muito importante, né? Cuidar da alimentação. Então, uma ótima dica é aproveitar e conhecer novas receitas culinárias saudáveis, né? Então, se a pessoa... Nós temos aí um canal maravilhoso da nossa igreja, o VegTube, que traz receitas assim deliciosas, extremamente saudáveis, né? Então, procurem receitas novas, desenvolvam uma alimentação saudável. Não podemos nos deixar, não se deixe influenciar pelo uso constante e excessivo de comidas industrializadas e fast foods. Isso aí é um detonador para a saúde, né? Então, às vezes a gente fica, estou com preguiça de fazer isso aqui, vamos pedir lá
uma pizza, vamos pedir um lanche, vamos pedir alguma coisa em algum lugar aí, né? Ou, às vezes nem pede, né? Ah, não, na pandemia, fui lá, fiz a compra no mercado, aí trago aquele monte de coisa congelada, né? E aí passo o resto do mês comendo coisa congelada, industrializada, né? Então não podemos nos deixar influenciar pelo uso constante e excessivo dessas comidas industrializadas. Alimentos de origem vegetal, legumes, verduras e frutas, em sua forma mais natural possível. E isso é importante, né? Porque às vezes, olha só, às vezes a pessoa diz assim, não, eu estou comendo legumes, eu estou, né? Mas aí o legume, ele pega lá, come todo dia uma berinjela frita, né? Mas tá comendo legume, né? Tô comendo legume, né? Tô comendo legume, ou então isso é da pizza, né? Ou então, não, eu como legume todo dia, como pizza de brócolis todo dia, cheio de mussarela, como pizza de brócolis todo dia, cheio de mussarela, cheio de, né? Tudo coisas que não vão beneficiar aí a saúde, né? Então por isso que diz aqui, foi destacado a forma mais natural possível, né? Eu como laranja, nossa, eu gosto muito de laranja. Eu como laranja, nossa, eu gosto muito de laranja. Eu espremo uma laranja, coloco 1 litro de água, uns 10 quilos de açúcar, né? Mas estou comendo laranja, né? Então não é isso, por isso que destacamos aqui, né? Da forma mais natural possível, os legumes, verduras e frutas. Então devemos cuidar da nossa alimentação. Também preferir os cereais integrais, consumir menos gordura saturada, então essas de origem animal, frituras, né, gorduras trans, e aumentar o consumo de gorduras de origem vegetal, então a gordura benéfica. Então essas são as recomendações de saúde para fortalecermos o nosso organismo. Se neste período de pandemia o ritmo de trabalho diminuir, também devemos diminuir a ingestão alimentar. Está em teletrabalho, está mais quietinho em casa, a quantidade de comida também precisa diminuir, né? Para que o seu organismo continue em perfeito funcionamento. Outra coisa importante, a água. Hidrate-se, beba bastante água mineral nos intervalos das refeições. O nosso corpo, 75% da sua constituição é água, né? Então nós precisamos de água para a nossa saúde. A água é importantíssima para o funcionamento do nosso organismo. Então é importante nos hidratarmos, bebermos bastante água mineral. Podemos também tomar infusões de ervas, então chás naturais, né? Chá natural, feito lá realmente com a folha da planta, né? Hoje, quando a gente fala em chá, chega assim, as pessoas que trabalham em escola, né? Falou em chá, o que é, Raquel? Chá mate, né? Pelo menos na minha escola, porque é sempre chá mate, né? Então, não é esse tipo de chá, né? Mas a infusão das folhas, o chá das ervas, realmente, né? Também uma outra opção são as águas saborizadas. É interessante você colocar dentro da água que você vai beber uma menta, né? Hortelã, né? Então essas são as águas saborizadas, elas também ajudam aí a nossa saúde, né? E logicamente evitar as bebidas açucaradas, industrializadas e as bebidas cafeinadas, né? Né? Então o chá mate, recentemente nós falamos aqui também a respeito da moda que está, né? O chá branco, né? O chá branco, chá vermelho, chá verde, ele é todo feito com a mesma planta, que é com muita cafeína. Então é o tipo de chá também que nós não devemos estar nos ingerindo, né? Muito bem. Então aumentar a ingestão de alimentos
que favoreçam a saúde do intestino e da microflora bacteriana, estar cuidando da nossa saúde. Diminua aqueles que aumentam a atividade inflamatória. Isso significa comer menos açúcar, menos carboidratos refinados, menos sal, menos gordura saturada e menos produtos industrializados. Então esses produtos, né, se existe algo que prejudicial, que trava a máquina do organismo, é o consumo de açúcar, né? Isso nós sempre ouvimos nas palestras dos nossos irmãos naturistas. Se existe algo que detona o corpo, é o consumo de açúcar. Vem aí os carboidratos refinados, então as farinhas refinadas, tudo que é refinado, seja açúcar, seja farinha, seja o que for, né? Refinado, passou por um processo que retira daquele alimento, retira a parte nutritiva daquele alimento. Então devemos diminuir o consumo desses tipos de alimento, né? Em manuais antigos de medicina, as enfermidades eram classificadas em 3 tipos: as que podiam ser tratadas, as que podem ser evitadas e aquelas que não podem ser curadas. Então, se você quem, né, tem acesso a um manual antigo de medicina, existiam apenas 3 tipos de enfermidades: as que podem ser tratadas, as que podem ser curadas. Lógico que nós não podemos dispensar, né, a medicina a medicina, o conhecimento científico, da medicina científica do ser humano. Mas nós podemos, muitas vezes, estar auxiliando essa medicina secular com a medicina deixada por Deus. Diz aqui um pensamento que o cirurgião pode remover um órgão, o médico em geral pode receitar, só pode ser realizada por Deus. O Senhor é o médico dos médicos. Então nós devemos sim seguir as recomendações médicas, né? Devemos, não vamos colocar aqui, não vamos esquecer tudo que a medicina diz e vamos para o natural. Não é isso que nós estamos dizendo. Devemos seguir as recomendações médicas, e muitas vezes é necessário recorrermos aos médicos, né? Essa semana, né, eu lembrei do Judá. Essa semana eu estava lá no terreno, lá em Mogi, na casa em Mogi, e fui soltar a lâmina da roçadeira. Enfiei o dedo na lâmina da roçadeira, abri um buraco. Eu falei assim, gente do céu. Na hora o Luiz lembrou do Judá também. Eu falei, gente, abriu um buraco aqui no meu dedo, né? Mas foi feio o negócio. Levantou assim, levantou tanto assim, um pedação, saiu uma lapa daqui do meu dedo. Eu falei, gente, isso aqui vai longe de hospital, num domingo, não estou afim de ir no hospital. Eu falei, vamos ver se esse negócio sara sozinho, né? Aí enchi de própolis, pus os band-aid e o sangue continuou saindo, mesmo com própolis e band-aid, continuou saindo, né? Aí eu troquei aquilo de novo, pus própolis de novo, pus o band-aid e o sangue parou de sair. Eu falei assim, pus própolis de novo, pus o band-aid e o sangue parou de sair. Eu falei assim, opa, acho que não vou precisar dar ponto não, né? Mesmo que ficou um negócio feio, dava para levantar assim, ó, a carne do dedo. Dava para levantar a carne e olhar lá dentro, né? Eu falei, não vou no hospital não. E parece que está sarando, a marca está aqui ainda, mas parece que está sarando. Bom, mas quem é o médico, é o Senhor em que dá a cura, né? Mas nós devemos sim, em situações de necessidade, recorrermos à medicina secular. É necessário muitas vezes, né? Bem, continuando então, a melhor forma de preparo, melhor forma de evitarmos, de combatermos as doenças é cuidarmos do terreno, ou seja, cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos do nosso sistema de defesa, então cuidarmos do nosso sistema imunológico. Bem, para finalizarmos aqui as nossas considerações, o departamental, então, de saúde da nossa associação, ele enviou aqui algumas recomendações
Então, formas de prevenção. Serão 12 pontos. 12 pontos, principalmente neste momento que nós estamos vivendo, de pandemia do coronavírus, e como uma prevenção e como também um auxílio no tratamento da Covid-19. Então, são 12 recomendações ou 12 formas de prevenção. Uma por uma, né? Depois, se os irmãos quiserem, né? Porque às vezes alguém vai querer pegar uma caneta, deixa eu anotar, né? Se os irmãos quiserem, eu imprimi as 12 recomendações. Aí, se os irmãos quiserem, depois eu entrego ao final do culto, tá bem? Bom, então a primeira delas. Agora estão as recomendações que vieram aí. Por parte da nossa associação. Aumente a ingestão de frutas, legumes e verduras. São alimentos ricos em vitamina C e polifenóis. No mínimo meio quilo de FLV. O que é FLV? Frutas, legumes e verduras. Ok? Então, aumente a ingestão. Então, pelo menos meio quilo de frutas, legumes e verduras por dia. Castanhas são importantes porque tem fonte de selênio, né? É muito importante para a nossa saúde. Exercício físico é fundamental para a saúde, o exercício físico. Terceira forma, o extrato de própolis funciona muito bem. 25 gotas. Então essas são o que o Departamento de Saúde da ASPA, né, nos mandou como métodos de prevenção, itens de prevenção. Os irmãos sabem que, não sei quantos irmãos já tiveram experiências, né, mas existe uma coisa que é boa, né, mas existe uma coisa que é boa, é o própolis. O própolis faz, assim, maravilhas, né? Não só internamente, como externamente. Então, muitas vezes já vi pessoas que tinham problemas na pele, né? Alguma alergia, alguma coisa, que sarou usando própolis, né? Também muitas doenças são combatidas com o própolis. E esta semana saiu uma pesquisa eu não lembro, foi na Veja, mas eu não lembro o instituto que fez a pesquisa, não lembro qual foi a universidade que fez a pesquisa. Eles estão conduzindo uma pesquisa para o tratamento da Covid com própolis. Eles conduziram essa pesquisa, né? Fizeram ali pessoas que estavam internadas, não era nem prevenção. Pessoas que estavam internadas, e fizeram ali aquele grupo, né, de estudo. Para alguns eles deram própolis, para outros não. Então eles fizeram aquele método científico de controle, né? E outra significativa no quadro geral das pessoas para quem foi administrado própolis. Então já se estuda também aí o própolis no combate mesmo ao coronavírus, né? Então a presença do própolis também é interessante. Para citar, né? Na época que eu trabalhava lá na associação, teve uma vez que foi um vidraceiro trocar uns vidros, né? Trocar uns vidros lá das janelas da associação, mas aquele vidraceiro era muito desastrado, ele se cortou todinho, né? Nossa, era muito desastrado aquele ditado, né? Mas sim, saiu muito corte saiu, né? Aí ele falou assim, eu não sei, me cortei nesses vidros e tal. Aí eu falei, olha, ele falou assim, não sei o que eu faço. Eu falei, olha, eu posso te dar uma solução. Só que assim, vai doer na hora, mas eu garanto que o senhor vai curar rapidinho, né? Aí ele ficou meio assim, né? Aí eu fui na lojinha ali na frente, peguei um vidrinho de própolis. Naquela época, faz um bom tempo, né, que eu trabalhei na associação. Naquela época, na lojinha não tinha própolis sem álcool. Hoje a gente acha própolis sem álcool, né? Naquela época só tinha com álcool. Eu falei assim, olha, eu vou pingar álcool. Hoje a gente acha própolis sem álcool, né? Naquela época só tinha com álcool. Eu falei assim, olha, eu vou pingar, vai arder, mas vai sarar rapidinho, né?
Aí eu pinguei, mas tinha muito corte na mão dele, né? Eu pinguei própolis na mão dele, mas ele falou, ele tem gostói, reclamou, né? Aí eu sei que ele precisa própolis na mão dele, mas ele falou, ele tem gostói, reclamou, né? Aí eu sei que ele precisou voltar na associação, acho que uns 4 dias depois ele precisou voltar na associação, né? Para continuar o serviço. Ele veio falar comigo e falou assim, olha, eu quero te agradecer muito. Na hora eu sofri, mas tão rápido de um corte, igual com esse negócio na minha mão, né? Então realmente o própolis é muito bom para a nossa saúde. Também os alimentos fermentados são importantíssimos para a saúde do intestino. Esta pasta de soja chamada miso, como também kefir fermentados, que trazem também uma excelente saúde, uma excelente fonte de saúde para o nosso sistema imunológico. O alho tem um efeito poderoso no sistema imunológico. Isso, gente, não é coisa só nós que defendemos, né? Hoje a medicina, a sabedoria humana, os estudos também defendem a utilização do alho para combate a doenças, né? Inclusive os irmãos sabem, e hoje a medicina já afirma isso, que o ingerir alho é um dos melhores de pressão. Comer o alho cru é um excelente modo de controlar a pressão. E isso não é só os nossos livros, nossos naturistas que dizem, mas a própria medicina também já chegou a essa conclusão. O sono. O sono é um super remédio natural e gratuito. O sono é um super remédio natural e gratuito. Caso tenha problemas com sono, usar 0,5 mg de melatonina sublingual, ou seja, embaixo da língua, né? Então essas são as recomendações que vieram lá da nossa associação. Vitamina D. O hormônio fonte de vitamina D é de graça, que é o sol, né? É a melhor fonte de vitamina D. É você tomar ali um pouquinho de sol, né? Se expor ao sol, lógico, não aquele sol causticante no meio-dia, mas aquelas primeiras horas de sol ou as últimas horas de sol, é a melhor fonte de vitamina D. Mas dentro do escritório, dentro da salinha fechada, das 7 da manhã às 4 da tarde, tá difícil de tomar o sol, né? Então aí vem a recomendação de que então suplementar, uma fonte suplementar de vitamina D aí para o organismo. Outro remédio, ou outro tratamento natural indicado pelo Departamental de Saúde é o zinco quelado, 25 gramas 2 vezes ao dia, usar até o final do inverno, e tem as recomendações que eu vou entregar para os irmãos que quiserem. Outra recomendação é o uso da equinácea, que é umas plantas. Outra recomendação é o uso da equinácea, que é umas plantas super interessante para a imunidade. Usar 300 mg 3 vezes ao dia, caso apareça a manifestação dos sintomas da Covid-19. Um outro remédio natural, o N-acetilcisteína, 2 vezes ao dia, que melhora a glutationa no corpo. Então, usar em caso de concentração do vírus, da Covid ou qualquer tipo de vírus. O ferro quelado, 20 a 30 mg por dia, principalmente para as mulheres. O beta-glucano, de 100 mg, 3 vezes ao dia. E são 12 recomendações aqui do Departamental de Saúde da ASP. Então essas são algumas recomendações. Sim, irmão Vanilson? Não pode um remédio para todos esses no mesmo dia? Não, pode ver aqui que as recomendações, ó, essa aqui da alimentação, né, é comum, ou própolis também pode ser o uso diário, né? Este pode ser aí como uma prevenção. A equinácea, perceba que está escrito aí, caso apareça manifestação dos sintomas. No caso específico, o Departamental de Saúde tratou da Covid, né? Então, se começar a sentir os sintomas da Covid, não sentir o sabor dos alimentos, dificuldade em respirar, esses 300 mg 3 vezes ao dia da equinácea, é um chá, né? Onde a gente acha isso, irmão Vinícius?
Loja de produtos naturais, eu não sei se na Vila tem, mas eu sei que no Santa Rosa tem, não sei, na cidade tem. Tá? Que eu já comprei lá uma vez, na cidade tem. Tá? Que eu já comprei lá uma vez, na cidade tem. Aqui também, se você contrair o vírus ou qualquer tipo de vírus, mesmo que seja um resfriado, então se o vírus se manifestou, uma das recomendações é essa N-acetilcisteína, certo? 2 vezes ao dia. Essa de 600 milicisteína, certo? 2 vezes ao dia. Essa de 600 miligramas. Aqui pode ser tomado constante, que é o ferro quelado, então isso fortalece, principalmente para as mulheres, é algo que pode ser diário, como prevenção. Na farmácia 6, né? Atualmente, várias farmácias estão vendendo esses medicamentos mais naturais, né? Antigamente era difícil, mas nas farmácias grandes você costuma achar, né? Este aqui também é um que pode ser tomado como prevenção, que é o beta-glucano. Então, depois eu posso entregar para os irmãos aí o que é recomendado se aparecer os sintomas e aquilo que pode ser tomado como uma prevenção, né? Bem, então quero finalizar aqui com os irmãos com o texto que nós lemos para o início aqui das nossas considerações. É o que o apóstolo Paulo escreve ali em 3 João 2. Amado, oro para que você tenha saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então este é o texto também com que o Departamental de Saúde da ASP encerrou, né, é o meu desejo, né, e oração para os irmãos, que nós todos possamos ter saúde, que nós possamos usar os recursos que o Senhor nos deixou para mantermos saudável este corpo, nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? Mantermos e principalmente aí o final do verso, e também com bem vai a sua alma. Então que nós possamos cuidar não só da nossa saúde física, como também da nossa saúde espiritual. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe.